Começa agora 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 mais. No nosso programa de hoje, temos a honra de receber Abrão Goldfeder. É um senhor de 79 anos, com muita energia e muita história para contar. Mas antes de falar sobre ele, eu quero pedir a vocês, como sempre, que deem o seu like, se inscrevam no canal e aperte o sininho. Precisamos de 1000 inscritos e já estamos quase chegando lá e contamos com vocês. E quero também ouvir a palavra daqueles que nos ajudam, dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Há muito tempo convivemos com o caos, horas perdidas, calor, desconforto, paradas lotadas e até risco de vida. Tudo isso acabou. Chegou o Movi10, com rápido atendimento e segurança aos usuários. A Movi10 garante dignidade aos seus colaboradores com porcentagens mais atrativas e aplicativo fácil. Movi10, dignidade e segurança. O Abrão Goldfeder é uma pessoa muito impressionante. Tem muita história para contar. Ele tem 79 anos e é administrador de empresas. Trabalhou 27 anos no setor elétrico paulista, diretor técnico cultural do Instituto ADECOM, presidiu por 6 anos do Instituto ADECOM, onde foi vice-presidente por 3 mandatos. Iniciou as atividades na área de envelhecimento ativo e saudável da Associação dos Aposentados da Fundação CESP. Criou há 12 anos a primeira turma de estimulação cognitiva do Instituto ADECOM em plena atividade e participa ainda hoje de grupos que desenvolvem ações direcionadas à longevidade da população idosa. E ele vai conversar conosco sobre os segredos da longevidade. Vamos a ele. Meu prezado Abrão Goldfeder. É um prazer e uma honra ter você aqui conosco. Sabe, você que é multifacetado, é um homem de 79 anos com essa vitalidade, com essa força toda. Daqui a pouco você vai me dizer por que isso acontece assim. Que honra ter você aqui conosco. Bom dia a todos, bom dia Luiz Henrique, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu espero poder contribuir com alguma coisa. Ah, com certeza. Eu costumo entrevistar especialistas em diversas áreas e tal. Mas eu quero entrevistar você porque você é exatamente como eu, é o outro lado. Né? Nós somos usuários, né? Nós somos 70 a mais. Né? E me espanta a sua vitalidade, o seu poder de trabalho e os seus movimentos, os seus trabalhos na área da ajuda à terceira idade. Isso para mim é muito importante. E eu lhe convidei para a gente discutir esses assuntos, como é que isso acontece, né? Perfeito. Você fique à vontade, eu estou aqui à sua disposição para que nesse bate-papo a gente possa contribuir para que a população 60 a mais, 70 a mais, até 50 a mais também, possam se preparar para essa longevidade que está muito clara aqui no nosso país, principalmente. O número de idosos aumenta dia a dia e até 2050 o número de idosos aqui no Brasil com certeza irá dobrar. E é muito importante, tem muitas atividades, muitas atitudes que essa população pode acompanhar, pode realizar
tá? Quer dizer, para que atinjam assim, uma idade mais avançada de uma forma integral, de uma forma boa, quer dizer, com saúde mental, com saúde física, com amigos, quer dizer, com as pessoas e tendo uma vida realmente bastante saudável e feliz. Com certeza. Mas vamos lá. Você começou, vamos começando aqui, você iniciou as atividades na área de envelhecimento ativo e saudável. Como é que você iniciou isso? Como é que é isso? Conta para mim. Foi assim, em 2007, a Associação dos Aposentados da Fundação CESP, a qual eu pertenço já há muitos anos, eles fizeram uma parceria com o SESC aqui em São Paulo. O SESC é o Serviço Social do Comércio. E eu me propus ajudá-los nessa parceria, porque eu, na época, já conheci algumas pessoas do SESC, com as quais eu jogava tênis no clube, aqui em São Paulo, em Embi Tênis Clube, e eu me ofereci para ajudá-los nessa parceria, para fazer a divulgação junto aos associados das atividades do SESC. A Associação dos Aposentados, na época, ela tinha quase 20 mil associados no estado de São Paulo inteiro e também fora do estado e até alguns fora do país já. E eu tive a oportunidade, na ocasião, de manter um contato com uma atividade de estimulação cognitiva que estava acontecendo no SESC Pinheiros, quando eu conheci uma gerontóloga, a Thaís Bento Lima e Silva, e eu a convidei para que montássemos uma turma de estimulação cognitiva na Associação dos Aposentados. Isso, na época, não rolou, quer dizer, nós não tivemos a oportunidade de fazer isso. E em 2011, quando eu voltei para o Instituto ADECOM, eu trouxe essa gerontóloga e nós montamos, então, em 2012, essa turma, quer dizer, a primeira turma de estimulação cognitiva no Instituto ADECOM. E essa turma até hoje está em atividade. E depois de uns 4 anos, nós montamos a segunda turma de estimulação cognitiva, que também continua em atividade até hoje. Perfeito. E o que é essa estimulação cognitiva? Bom, assim, nós nos reunimos de 15 em 15 dias, tá? É uma reunião assim, presencial. Obviamente que na época da pandemia essas reuniões foram virtuais. Nós fazemos vários exercícios de várias áreas do cérebro, tá? Acionando várias áreas do cérebro, exercícios de linguagem, exercícios matemáticos, exercícios visuais, enfim, é uma série de coisas que nós fazemos para estimular o nosso cérebro. Nós ficamos cerca de 2 horas e meia juntos nesse dia e levamos exercícios para casa. E isso a gente vai fazendo no dia a dia e você vai percebendo que em cada uma das atitudes que você tem, assim no seu dia a dia, quando você está conversando com amigos, você está fazendo exercícios, você está escrevendo, você está praticando algum esporte, você está fazendo coisas que estarão estimulando o seu cérebro. Importante, né? Sempre isso, né? E não parar, né? Não parar nunca, né? Sem dúvida, né? Você tem que estar sempre em constante movimento, não só físico, como cerebral. Perfeito. E agora, esse acompanhamento que você faz é junto com um gerontólogo ou gerontóloga, ou são vocês só?
Não, exatamente. É uma gerontóloga, é a Thaís Bento Lima e Silva, que é professora da USP, aqui, da EASH USP, que é a USP da Zona Leste, aqui em São Paulo, onde tem o curso de gerontologia, né? E ela é doutora em neurologia também pela USP, então nós fazemos assim, o exercício junto com ela, né? Tem bate-papo, ela é uma pessoa muito bem informada sobre os assuntos referentes à gerontologia. A gente conversa muito sobre isso, as pessoas colocam suas experiências também que tiveram. E a gente participa também de várias atividades em paralelo. Então, quando tem algum curso na faculdade, na EASH USP, a gente participa de alguma coisa, de seminários, de congressos. Todo ano tem um congresso de gerontologia da USP, é um congresso internacional, vem gente de fora do país para falar conosco, e é muito interessante, e a gente tem a oportunidade, assim, nesses dias, de ter um contato, quer dizer, com pessoas da área de gerontologia e também de geriatria, né? Há uma fusão muito grande entre a geriatria e a gerontologia, né? Sim, com certeza, claro. Quer dizer, um dá suporte para o outro, digamos assim. E existem outras formas que desenvolvem ações direcionadas à longevidade, né? Que outras formas são essas? Bom, você começa, quer dizer, com os cuidados à saúde, eu diria assim, alimentação, né, é básico. Você fazer exercícios físicos, isso é fundamental, né? Você está em movimento e você fazer exercícios físicos dirigidos, exercícios físicos resistidos, que têm uma influência muito grande no cérebro. Então, você, quando faz exercícios usando pesos, você está fortalecendo também o seu cérebro, segundo estudos que foram realizados aí pelo mundo todo, né? E você tem a questão das relações sociais, é muito importante, né? Você ter teus amigos, você ter a tua família, você está sempre em contato, quer dizer, com outras gerações da sua família e também dos teus amigos ao redor. Então, você tem contato com o teu filho, com o teu neto, com o filho do seu amigo, com o neto do seu amigo. Ou seja, você tem que estar sempre em contato com pessoas e de gerações diferentes também, porque você tem muito a aprender com eles e você tem muito a ensinar com eles. É uma troca, para né? Eles, né? É uma troca brilhante, eu acho que é uma troca brilhante. Exatamente, né? Exatamente. Agora, especificamente, alimentação. Como é que você se alimenta? Olha, eu procuro me alimentar da forma mais saudável possível. É claro, quer dizer, que às vezes a gente foge um pouco dos padrões, né? Mas eu como muita fruta, muito vegetal, para mim é básico isso, né? Muitos legumes. Tem aquela máxima, né? Que inclusive alguém já falou num dos seus programas: descasque mais e desembale menos, né? Exatamente. Foi um nutricionista falou isso. Isso. Então, você tem que evitar os ultraprocessados. Às vezes você foge um pouco, um pouco dessa regra, mas muito raramente, né? Eu procuro não comer muito, né? Houve época que a gente comia demais, né? Uma feijoada, comia bastante e tal. Hoje eu já sou um pouco mais disciplinado nesse aspecto, né? Eu como menos e como mais vezes, né? Então, nos intervalos das refeições, uma fruta, um suco, alguma coisa desse tipo, a gente procura fazer dessa forma. Sim, e exercícios você vai à academia também, né? Você frequenta a academia? Sim, eu frequento a academia do SESC Consolação e do SESC Bom Retiro, que são próximos à minha residência aqui.
Eu resido em São Paulo, aqui no bairro de Higienópolis, e eu vou assim de 4 a 5 vezes por semana. E além dos exercícios, né, você tem todo o relacionamento social, né? Perfeito, Isso é que muito é importantíssimo, né? É muito importante. Então você tem essa oportunidade de estar conversando durante os exercícios, e depois também o SESC tem um esquema, ele tem umas lanchonetes muito interessantes aqui nas suas unidades. A gente sai, depois vai conversar, são vários assuntos, conversa, política, esportes, enfim, assuntos diversos, né? É muito interessante. Muito bom. E para exercitar o cérebro, muita leitura, né? Muita leitura e muitos jogos de percepção, não é? Exatamente, exatamente. A leitura é fundamental. É importante você escrever também, escrever, com caneta, com lápis, né? E não só digitar, porque você está exercitando o teu cérebro com isso. Você lê, você imagina aquilo que você está lendo, então você começa a criar no teu cérebro imagens, isso também ajuda muito. E importante é você estar aprendendo cada vez mais alguma coisa diferente, né? Então, por exemplo, você aprender um outro idioma, você vai viajar, você se prepara, aí você aprende geografia, você aprende história, ou seja, você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Isso é muito, muito importante, né? Pois é, existem inclusive joguinhos muito antigos, que você deve, claro, conhecer, e estão atuais até hoje, que eu acho que é a Palavra Cruzada, né? E aquele joguinho que era Batalha Naval, não sei se você se lembra. Lembro. Aliás, faz muito tempo que eu não brinco com Batalha Naval. Você lembrou uma coisa que, olha, estava fora do meu radar, viu? Mas é muito importante. Sudoku também, eu faço. Sudoku também, exatamente. Então, essas coisas, caça-palavras, essas coisas, se estimulam, né? Caça-palavras é muito. Nós fazemos isso nas nossas sessões de estimulação cognitiva, nós fazemos caça-palavras, nós fazemos aquele jogo dos 7 erros, que você tem 2 imagens. Claro. Sim, você precisa descobrir quais são os erros de uma imagem para outra, isso é muito importante. Você fazer contas, né? Você fazer aritmética. Exatamente. Quer dizer, com um lápis, não usar só a calculadora. A velha tabuada, né? Que a gente tinha que saber de cor. Exatamente, a tabuada, é verdade. Porque hoje está muito fácil as coisas, mas aí você tem que estar ligado, né? Eu vejo hoje que o sujeito vai fazer uma prova de matemática e pode levar a calculadora. Então, para que a prova, né? Verdade. Não tem porquê você ter a prova, você pode levar a calculadora, você não tem chance de errar, né? É verdade, é verdade. Agora, eu acho que também o importante, eu penso, que é como você falou, a conectividade, a parceria, a conversa, o desenvolvimento entre as pessoas é muito importante, né? Estar junto com outras pessoas e trocando ideias, eu acho que isso é muito importante para todos nós, não acha? Sem dúvida alguma, o contato com pessoas é fundamental, né? Você tem que estar sempre conversando, inclusive, você exercita a paciência também, né? Porque nem sempre você está conversando com alguém com o qual você gostaria de estar naquele momento, mas você está junto, você ouve, você tem que aprender a ouvir, né? E conversar muito, e trocar muitas ideias, e, quando possível, até orientar as pessoas nesse sentido, né? Isso é muito importante. O contato social é básico, né? O bom humor também, né? Você está junto, você está dando risada, você conta uma piada, você conta um fato diferente que aconteceu com você, e é muito interessante, né? Eu acho que o contato social é básico, é básico.
Exatamente. Inclusive, as famílias devem se preocupar mais com isso, né, com seus idosos. Porque, na maioria das vezes, os idosos são colocados à margem e as pessoas já dizem, não, ele está velho, já não fala mais nada, né? E vai deixando para lá. E o idoso vai se sentindo cada vez mais alijado do seio familiar e fica cada vez mais calado, até para não criar situações, nem criar problemas. E isso é muito prejudicial, né? A família é muito importante nessa hora, não acha? Exatamente, exatamente. Eu acho que a família, quer dizer, assim, o respeito ao idoso é fundamental, e você inserir o idoso no contexto da família, né? É como você falou, muitas vezes o idoso fica assim afastado, tem o problema da audição, né? Que é uma coisa fundamental que tem que ser acompanhada, e o idoso às vezes não ouve muito e ele mesmo se afasta porque ele não consegue participar da conversa, né? Quando muita gente está falando, ele tem dificuldade, ele acaba se isolando dentro do grupo familiar. E a família é que tem que fazer essa integração, é trazer o idoso, tá, para o seio da família, tá junto numa mesa, quer dizer, jogando um baralho, brincando com dominó, brincando com imagens. É muito importante. Ontem eu tive a oportunidade de assistir a um documentário, Conversas nas Zonas Azuis. Depois eu queria até falar um pouco mais sobre isso. Eles dão muito valor, eles apontam muito esse fator familiar, o quanto é importante assim, a família para o idoso, né? Isso as pessoas mais jovens têm que perceber isso e têm que levar muito isso em consideração. E é muito importante o idoso estar junto, ele está acompanhando, ele está numa mesa de refeição, ele está conversando, ele está dando risada com todos, ele está brincando com o seu neto. É muito importante isso. Pois é, porque o meu pai, por exemplo, ele fez uns tratamentos com quinino na época e ele ficou com sequela, ele era surdo. E meu pai era professor no Rio de Janeiro, na Faculdade de Cândido Mendes, a formação de professores, era um cara muito culto. E ele sentia muito porque ele estava surdo. E ele dizia sempre, as pessoas entendem o cego, entendem o aleijado, entendem o mudo, mas não entendem o surdo. Ninguém entende o surdo, acha que o surdo está sempre ouvindo. E às vezes não se tocam que o surdo realmente, ele se isola porque ele não está ouvindo. Ele não sabe do que se trata. E é exatamente isso, tem que trazê-lo e entender que ele é fora do normal, ele não está normal, não acha? Verdade, é isso mesmo. Ele tem que ser integrado no seio da família, isso como eu acabei de dizer, né? Você tem que dar oportunidade para ele de estar junto, a experiência é muito importante, isso tem que ser levado em conta, né? Então você tem que chegar lá para o seu avô, você incentivar o seu filho a ir falar com o avô e perguntar as coisas e contar a sua história. Isso é muito importante também para o cérebro, né? Quer dizer, o resgate da história das pessoas. Então, quando uma pessoa idosa começa a contar as coisas para o neto, por exemplo, ou para outra criança, ou para uma pessoa mais jovem, ele tá resgatando memórias. Isso é muito, muito importante, né? A área do cérebro, que guarda essas coisas, você ativa isso vai ajudá-lo assim, a evitar uma demência ou a reduzir as consequências de uma demência já instalada, né? Pois é, eu, por exemplo, eu exercito isso diariamente. Por quê? Eu sempre gostei de duas coisas. Uma era carros antigos e motocicleta. Sempre gostei desses dois assuntos. Eu gostava muito de Jeep, fazer off-road, essas coisas, e moto. Eu tive motoclube, eu andei muito com tudo isso. Então hoje o que é que eu faço? A internet me proporciona isso. Existem
pessoas que reformam carros, e eu fico vendo, fico assistindo aquilo e dou opiniões e tal, e mando, não sei se eles escutam, mas que eu mando. Eu mando ideias e tal, de customização, tal, coisas que eu já passei, né? Customização de moto, customização de carros antigos e tal. E isso me deixa muito satisfeito, porque é como você diz, eu chamo o meu cérebro para as coisas que aconteceram lá atrás e que fazem parte do meu cabedal, fazem parte da minha experiência de vida, não acho? Sem dúvida alguma, Luiz, sem dúvida alguma, né? Você resgata e também isso é um hobby seu, né? Então você está curtindo isso. Isso é muito importante. Então você curte seus embora eu não faça mais, mas eu estou dentro, eu estou inserido, né? Tá, você está inserido e você está trazendo a tua experiência, quer dizer, aquilo que você viveu, você está transmitindo para outras pessoas. Você tem essa oportunidade, né? De estar conversando com ele e falar, olha, há 20 anos atrás nós fazíamos dessa forma, hoje você pode fazer assim, fazer de outra forma, né? Eu acho super interessante. E como hobby para você, né? Então você está sempre ativo nessa área, você está sempre procurando saber também coisas novas a respeito, porque isso também está sempre mudando. Então você está sempre em busca de alguma coisa nova, né? Exatamente. E no computador também, né? Porque eu me gabo de ter 75 anos, eu digo sempre, pilotando uma máquina de última geração, um computador de alta resolução agora, que poucas pessoas com 75 anos fazem isso, né? Exatamente. Quer dizer, a nossa geração, né, Luiz, ela passou por várias fases, né? Eu recentemente eu recebi um vídeo falando, né, desde o tempo nosso, quando a gente começou, aqueles computadores enormes, daquelas salas, quando a gente, por exemplo, quando eu trabalhava na CESP, eu me lembro, a sala que tinha os computadores eram enormes, aqueles fios passando por baixo, tudo. Aí depois foi reduzindo, aí passou o laptop. Quer dizer, hoje nós estamos aqui num celular, gravando uma entrevista, vendo tudo pelo celular, acessando o banco pelo celular, enfim. Eu não sei como é que vai ser. Por exemplo, já tem gente já que tem o reloginho lá do lado, que olha suas mensagens no relógio, né? Então, a gente não sabe aonde que isso vai parar, porque a modernidade está aí e as pessoas estão sempre criando alguma coisa nova, descobrindo coisas interessantes, né? Tomara que a tecnologia não nos engula, né? Tomara. É um risco, a gente tem que... Mas eu me lembro quando eu era moleque, meus 15, 16 anos, e meu pai já dizia, você está vendo isso aqui? Ele chamava de cérebro eletrônico. Ele dizia, o futuro é isso aí, estuda isso, porque sem isso vocês lá na frente não vão saber mais nada. E ele já vislumbrava isso na década de 60, ele como educador, né? E ele já dizia, estuda isso. E eu me matriculei no primeiro curso, eu fazia umas linguagens COBOL, Fortran e tal, eram umas linguagens assim, eram os cérebros eletrônicos da Boros, que era um andar inteiro, era um monte de fio, e um monte de PET, um monte de roda que girava, e calor e tal, e teclado. E aquilo realmente foi reduzindo, e hoje está aqui. Eu estou conversando contigo na sala da minha casa, fazendo o meu estúdio. Isso aí, essa modernidade está aí, né? E agora, ao mesmo tempo, eu ainda acho que o cérebro humano ainda é importante. Mesmo quando você usa a inteligência artificial, se você não souber fazer a pergunta para a inteligência artificial, você não vai ter uma resposta adequada, né? Então, você tem a sua participação, né? Isso é muito importante. Eu acho que a inteligência artificial é burra. Ela não tem nada de inteligente, porque você é obrigado a fornecer dados para ela poder... Porque eu acho que a única diferença entre a inteligência artificial e o ser humano é que a inteligência artificial não se esquece e o ser humano se esquece. Então, qualquer coisa que você pergunta para a inteligência artificial, ela vai buscar no banco de dados e te dá a resposta. E nós não conseguimos, o nosso banco de dados é restrito. O
você acaba perdendo um monte de informações que você não usa, você não se lembra mais. Não é isso? Ela tem tudo armazenado ali, então você tem uma rapidez assim incrível, né? Às vezes você pede para o chat GPT te escrever um texto sobre alguma coisa que você viu, você dá alguns dados, em 10, 15 segundos ela te dá um texto, ainda pergunta para você se você quer de forma resumida, se você quer de uma forma... É incrível, realmente é uma coisa... Eu sei. É muito rápida. Eu sei. Isso faz com que a gente fique um pouco dependente disso, mas é importante você continuar tentando fazer coisas, isso para o cérebro, você tentar fazendo coisas sozinho, você redigir sozinho, você escrever, continuar fazendo seus movimentos com a mão, com o lápis, isso é muito importante. Mas tem momentos que você tem que usar isso porque está à sua disposição, né? Então, também não pode ser relegado um pouco de conforto. É conforto também. Claro. Porque você pega um texto, ele passa o texto, a inteligência artificial passa um texto, e você vai revisar. Você vai ver se prestou para você, se é aquilo que você quer, e fazer determinadas adaptações. Mas é fonte de conhecimento. É a enciclopédia Barça cibernética. Não é isso? Exatamente. Nós tínhamos aqui o Tesouro da Juventude, Delta Larousse, né? Barça. Isso tudo eram coisas... Que tempos, né? Verbetes, né? Dicionários e tal. E isso tudo está dentro do Google hoje. Então, eu acho que é isso. O Google é a enciclopédia cibernética. Eu acho que tem que ser por aí mesmo, né? Uhum. Exatamente. Eu acho que... mas ainda, assim, é interessante você fazer pesquisa, né? Mesmo que você tenha tudo à sua disposição, se você puder também ainda acessar um livro, alguma coisa, para ver, eu acho interessante. Eu procuro fazer isso, né? Principalmente quando eu vou viajar. Hoje você tem muita coisa à sua disposição no Google, mas eu procuro ainda... Eu gosto muito de mapa, né? De me localizar onde eu estou e tal. Então, eu procuro abrir um mapa, saber em que cidade que eu estou, para onde que eu vou, se eu estou no norte, se eu estou no sul... enfim, isso é muito importante também para a parte cerebral, né? Você está percebendo e você se localizar bem, né? Pois nós somos do tempo do Atlas, né? Usávamos Atlas na escola, a gente tinha que ter o Atlas, né? Do Brasil inteiro. E isso dá para a gente fazer. Porque eu, por exemplo, eu gosto de ler livro, eu não gosto de ler livro na internet. Eu gosto de abrir o livro, eu gosto de sentir o cheiro do livro, sabe? Eu gosto disso. Para mim é mais gratificante ler o livro do que ler o mesmo texto na internet. Não tem sabor, não acha? Inclusive, né, você tá com o livro físico na sua mão, você pode grifar algumas coisas que você achou interessante para você reler mais tarde. Enfim, eu acho importante o livro físico, né? Eu vou sempre aqui na livraria da Vila, que nós temos aqui no Shopping Higienópolis, aqui do lado de casa. Eu, quando saio para dar uma caminhada, eu dou uma entrada lá, pego algum livro interessante que eu ouvi falar, ou de algum autor, de algum grupo de leitura que eu participo também, e a gente pega e fico sentado lá uns 20, 30 minutos e fico lendo, acho muito importante. Você tem a oportunidade lá também de conversar com alguém que está do teu lado, que está lendo, o que você está lendo, o que você acha disso, daquilo, e você está interagindo com as pessoas, né? Isso é muito importante, muito importante. Pois é, e é isso que te dá essa vitalidade toda aos 79 anos, né, meu nome? Também. Ajuda bastante, viu? Eu estou conectadíssimo com as coisas, até me perco às vezes de tanto evento, de tanta coisa que a gente participa. E hoje em dia, quer dizer, com o WhatsApp é muita mensagem, tem coisa que passa batido e a gente reclama, pô, mas você não viu isso, não viu aquilo? Fala, olha, realmente eu vi, mas não gravei porque já veio outra mensagem em cima. Isso é outra coisa que a gente tem
tem que se disciplinar, né? Tem que treinar, tem que treinar. Tem que treinar. Mas, meu amigo, você estava falando sobre... O que foi que você falou que você queria voltar? Ah, sim, do documentário que você assistiu. Sim. Você ia falar um pouco mais sobre isso? Eu acho importante a gente divulgar isso, porque vai cair no YouTube e com certeza eu quero assistir. É muito interessante. É o Conversa nas Zonas Azuis, né? Que são as 5 áreas no mundo onde as pessoas são mais longevas. Nós temos uma área aqui no Brasil que ainda não é considerada uma zona azul, mas eu acho que logo, logo vai ser considerada, que é a cidade de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, onde tem o Instituto Moriguchi de Longevidade. É muito interessante porque uma jornalista, a Lilian Liang, e um cineasta, o Gabriel Menezes, fizeram uma viagem para as 5 zonas azuis no mundo, as Blue Zones, e fizeram entrevistas com os longevos. Então é muito interessante, né? A posição deles. Eles falam como vivem, o que gostam de fazer, dão várias sugestões para a gente. Então você vê um senhor de 96 anos lá nos Estados Unidos, em Loma Linda, falando que ele acha que ele vai viver até os 110, que ele se sente cada vez mais, ele está procurando ver coisas novas, e é muito interessante. E eles calcam muito na questão da convivência familiar, né? Isso, eles dão muita importância para isso, e dão muita importância para o grupo, né, que se reúne uma ou 2 vezes por semana presencialmente, estão sempre juntos, que sentem muita falta disso durante a semana, não vem a hora de chegar o final de semana, quando eles vão para o centro de convivência. É incrível. Por exemplo, tem um senhor de 102 anos na Costa Rica que anda a cavalo, que acompanha o gado na fazenda dele. É inacreditável. Quer dizer, você é uma pessoa assim de 102 anos cavalgando, é muito interessante. No Japão também, na ilha de Okinawa, você vê as pessoas idosas, 95, 99, 97, jogando um esporte lá que eles batem na bolinha com um tipo de um martelo, uma coisa assim, eu esqueci, no momento não me lembro assim, o nome do esporte ali. Muito interessante. Seria o cricket. É o cricket, né? É um tipo de cricket, mas tem outro nome que eles usaram. É muito interessante, porque depois assim, eles sentam, começam a conversar, e o pessoal que fez o documentário, esse pessoal foi entrevistando essas pessoas, né? Então é muito interessante, cada um se posicionando. As senhoras lá, tem uma senhora viúva nos Estados Unidos, que o marido morreu quando ambos tinham 80 anos, ela achou que iria morrer depois de 1 ano, e já faz 12 anos que o marido faleceu, e ela está com a vida dela ali no residencial para idosos e tal. E olha, esse documentário é muito interessante, tem 90 minutos, é interessantíssimo. Para quem estiver em São Paulo e tiver oportunidade, até a próxima semana, dia 3, ele está em exibição no Cine Marquise, aqui no Conjunto Nacional, na esquina da Paulista com a Rua Augusta. É gratuito, você tem que fazer uma inscrição pelo Simpla, porque não tem muito lugar no cinema. Ontem tinha 280 pessoas assistindo a estreia. Foi muito interessante, muito interessante. O médico Emílio Moriguchi, que é quem comanda o Instituto Moriguchi em Veranópolis, ele conversou lá, ele falou algumas coisas, e depois da exibição nós tivemos a oportunidade de ficar uns 5 minutos batendo um papo lá dentro do cinema mesmo, ele contando detalhes
dos velhinhos que vão assim de bengalinha, vão no final de semana no lugar, ou vão lá no instituto para serem entrevistados, para serem acompanhados em termos de saúde, vão, assim, mesmo no inverno, quando está muito frio, eles chegam lá, tá, quer dizer, para serem atendidos, tá, quer dizer, com muita alegria, com muita satisfação. É muito interessante. Olha, é fabuloso esse documentário. Você tem que ter a oportunidade de assistir. Que com certeza eu vou assistir. No Rio de Janeiro existe uma entidade que é a Casa dos Artistas. Você já deve ter conhecido, você deve conhecer. A Casa dos Artistas, lá em Jacarepaguá, ela acolhe velhos artistas, pessoas que já saíram do cenário, certo? Que não têm condição de sobreviver autonomamente, então eles acolhem lá. Então é uma, digamos assim, uma coleção de velhinhos maravilhosa, porque só tem intelectual lá dentro, desde escritores, artistas, sabe, pintores, escritores, enfim, personagens, pessoas com personagens muito marcantes, né? Nos lembra daquele personagem do pastel da Grande Família? Sim. Você lembra? Também está lá. O filho do Oswaldo Sargentelli, também, que já é um senhor, também está lá. Então, você entrar ali é uma aula de teatro, cinema e televisão, está tudo ali. Sabe? Desde muita atores, história, né? Muita história. Atores, exatamente. Atores, atrizes, maquiadores, técnicos, todo mundo. Então você tem uma aula impressionante quando chega ali. Eu espero que alguém faça um dia, não sei se já fizeram, mas alguma coisa mais atualizada, um documentário mais atualizado, mostrando esse mundo. Seria interessante, né? Fazer algum trabalho, quer dizer, uma entrevista, quer dizer, com esse pessoal. Eu tinha ouvido falar disso, mas eu não me recordava, não. Mas é interessante se a gente poderia acionar, né, o pessoal, quer dizer, porque no Rio de Janeiro tem muita gente ligada à longevidade, quer dizer, que participa das reuniões, das nossas reuniões, dos nossos grupos, e a gente poderia pedir para que eles fizessem algum trabalho junto a esse pessoal. Porque é uma experiência. Eu posso até lhe dizer, o presidente de lá é um ator antigo chamado Stepan Nercessian. Conheço, claro. Pois é. Se você achar o contato dele, faça contato com ele, porque ele é o elo, ele é o presidente da casa. E ele pode dar grandes informações. Eu estou procurando ele também, que eu quero entrevistá-lo no nosso programa. Ele tem muito a dizer. Mas, interessante. Vamos atrás disso, sim, vamos atrás. É muito importante, muito importante. Meu prezado, nós já estamos aqui, como nós dizemos aqui no Norte, nós já estamos remando para a beira. Já estamos... Quer dizer que já está na hora de sair do barco. Nós já temos aqui 40 minutos de entrevista e muito mais do que isso a internet não suporta. E aí, para mim é uma honra estar aqui com você, um privilégio muito grande receber você no nosso programa e beber nessa fonte, saber como é que as coisas acontecem aos 79 anos. Eu estou quase lá, cheio de dúvidas, e você me esclarece muita coisa e você nos dá uma aula de longevidade e qualidade de vida. Eu vou deixar as câmeras abertas para você. Fique à vontade para dizer o que você quiser e dar o recado que você quiser para todos nós. Fique à vontade. Bom, gente, agradeço a oportunidade dessa entrevista, de poder transmitir para vocês alguma coisa da minha vida e com certeza vocês poderão aproveitar. Eu digo para vocês, não se isolem. A socialização é básica, é importantíssima para você ter uma longevidade ativa e saudável. Alimente-se bem, frutas, legumes, não coma alimentos ultraprocessados, ou minimize o consumo desses alimentos e procure ter uma alimentação natural.
faça exercícios físicos, mantenha-se sempre em atividade. Você conviva com os seus familiares da melhor forma possível. Tenha sempre seu neto ao seu lado, seu filho, quer dizer, troque ideias com ele, converse bastante. Repetindo, tenha amigos, muitos amigos. É muito interessante, é muito gratificante você estar junto com as pessoas, né? Eu diria isso para vocês. Não tem muito segredo, não, gente. Quer dizer, procure conhecer coisas novas, sempre estar exercitando o teu cérebro, aprenda um novo idioma, se for possível, aprenda a tocar algum instrumento musical, enfim, mantenha-se em atividade, não pare, não pare, não pare. Tem aquela musiquinha, não para, não para, não para, e é assim que tem que ser, tá bom, gente? Eu agradeço muito obrigado por tudo. A oportunidade, Luiz Henrique. Muito obrigado por tudo, eu é que agradeço. Para mim foi uma honra te conhecer. E eu espero que não fique por aqui. Você hoje, como nós dizemos muito no nosso grupo, você já tem a chave da minha casa. Então você não precisa de convite para vir. Se você disser, Luiz, tem um assunto que eu quero discutir aqui, eu quero mostrar para todo mundo, uma inovação que aconteceu, isso aqui, entre em contato que a gente abre o programa e mostra mais alguma coisa. Você é o meu farol de milho. Então, por favor, fique à vontade. Muito obrigado por tudo. Lhe agradeço muito a sua presença. E só quero dizer uma coisa. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Até a próxima. Muito obrigado, Luiz, pela oportunidade, novamente. Viram? Saúde em primeiro lugar. Movimente-se, não fique parado, trabalhe, pense para poder sobreviver. E até sábado que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima.